Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre coordenação e orientação escolar, eu vou falar sobre o papel das instituições escolares na sociedade. Sejam bem-vindos. Bom, o comportamento social do indivíduo é regulado pelas normas sociais, que são construídas no relacionamento com as pessoas do seu convívio desde a primeira infância. Desde muito cedo, a criança começa a perceber que faz parte de um grupo social, a família, e que este grupo pertence a algo maior, a sociedade. Essa sociedade é formada, entre outras coisas, por instituições sociais. A instituição social é um tipo de organização que promove integração social, né? União, contato entre as pessoas, através de regras de convivência, né? E hábitos, com o objetivo de organizar a nossa sociedade. Essa definição de instituição é um dos objetos de estudo da sociologia, né? E é fundamental para o funcionamento das relações humanas. Segundo Durkheim, que foi um sociólogo francês muito importante, talvez o que tenha maior significação para a educação, né? As instituições sociais possuem um papel pedagógico e nos ensinam como ser parte da sociedade em que nascemos. Então, nós nos humanizamos, nós aprendemos a viver em sociedade através dessas instituições sociais. E a escola é uma instituição social. Segundo o sociólogo alemão Max Weber, instituições sociais são organizações formadas para promover a integração entre os membros de uma sociedade. Elas garantem o que Weber chamou de coesão social, que é o modo como uma sociedade une os seus indivíduos em um grupo coeso, unido, ou seja, a coesão é o que torna a coletividade uma sociedade. Então, continuando, as instituições sociais, de acordo com Weber, foram criadas para integrar o indivíduo à sociedade e são motivo para existir a coesão social, assim como agregar os grupos sociais entre si. Então, nós temos pequenos grupos, né, sociais, por exemplo, dentro de uma família, a gente tem ali grupos menores, né? E esses grupos se conectam em uma grande instituição que é a família. Essa integração ela pode ocorrer de forma primária ou secundária, segundo as características da socialização. A socialização primária ocorre nas primeiras instituições sociais com as quais o indivíduo tem contato, como a família e a religião. Elas fazem o indivíduo compreender as regras sociais mais básicas, como a linguagem, as noções e limites básicos da formação social, os valores morais. Nesse tipo de socialização, grande parte da interação social ocorre por meio da afetividade dos membros, geralmente promovida por laços de fraternidade, amizade e familiaridade. Então, a família, por exemplo, ela é uma base muito importante da nossa socialização, porque ali a gente aprende as primeiras regras de convivência. Se a família é uma instituição ali que não se respeita, que não tem afeto, que não tem apreço e nem cuidado pelos direitos dos seus indivíduos, que não respeita limites, que não respeita regras e nem coloca regras. Então, essa primeira socialização, né, essa socialização primária do indivíduo já fica comprometida. Aí nós temos a socialização secundária, que ocorre em instituições mais desenvolvidas e oficialmente estabelecidas, como o Estado, a escola e o trabalho. Impõe ao indivíduo as normas específicas e oficiais de uma sociedade, como as leis, a organização financeira e a propriedade. Então, aí, o indivíduo, por exemplo, ele sai daquela primeira instituição, que é a família, e às vezes a religião, né? Se ele frequenta alguma igreja, assim, então ele tem esses dois núcleos de convivência, e ele vai para a escola, num terceiro núcleo de convivência, a escola representa a sociedade, e se ele sai já sem essa base de convivência familiar, ele já vai para a escola com essa sociabilidade comprometida, né? E a escola já começa a ter problemas desde muito cedo com essa criança,
Por isso que é muito importante o papel da família na educação das crianças, dos adolescentes, dos indivíduos em geral. É fundamental para o desenvolvimento humano a participação da família. Existem algumas características que definem um grupo como instituição social. É uma criação humana, né? Então, as instituições são formadas ali com intencionalidade por pessoas, a escola, a família, né? Tem um objetivo utilitarista ou cultural, né? Utilitarista, por exemplo, no caso de sobrevivência, né? Quando as pessoas se agrupam por uma questão de sobrevivência ou cultural, né? Quando tem afinidades. Tem caráter permanente, então o indivíduo nasce, cresce e morre, a instituição continua. Tem reconhecimento social, então todos reconhecem ali a existência dela e respeitam essa existência. Tem autonomia para atender necessidades e interesses do seu público-alvo, então as normas ali dentro daquela instituição são próprias para ela, tá? Como instituição social, a escola representa a sociedade. Se uma sociedade é uma sociedade democrática e igualitária, a escola vai refletir isso. Se não, se é uma sociedade autoritária, né, vai ser a mesma coisa. Desde o seu primeiro contato com a escola, o aluno começa a se socializar e adquirir a sociabilidade, né, que eu já expliquei a diferença. Ele passa a ter uma visão mais global das regras de convivência e a entender que o mundo é mais do que o núcleo familiar. Então, ele vai entender que a sociedade vai além daquele núcleo, daquela bolha ali onde ele vive, né? Por isso que a parceria entre a família e a escola é uma necessidade, como vocês veem aí nesse link que eu coloquei. Acho interessante acessar esse link para entender um pouco mais. Eu sei que eu já falei da importância dessa parceria, mas como eu expliquei aqui, a criança, quando ela vem de uma instituição familiar bem desestruturada, que não tem afeto, não tem respeito, não tem cooperação, não tem regras e limites, a escola tem uma tarefa muito difícil de sociabilizar essa criança, né? Socializar essa criança também. Então, acaba falhando muitas vezes nesse processo e às vezes até sendo culpada, né, por uma responsabilidade ali que não é só dela. Então, acho interessante que a gente tome cada vez mais consciência da importância dessa parceria entre a família e a escola. Então, assim, a escola, ela é muito importante não só para a socialização, como para o exercício da sociabilidade, né? Por isso que a educação infantil, a gente reforça que os pais coloquem os filhos na educação infantil o quanto antes, principalmente se essa criança não tem convivência com os pares, né? Crianças da idade dela, porque na escola ela vai aprender a se socializar. Essa socialização é tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo nesses primeiros anos de vida. Qual que é a diferença entre sociabilidade e socialização? A sociabilidade é uma capacidade de sobreviver em grupos, né? Então eu consigo lidar com as pessoas, né? Consigo me comunicar com elas, trocar experiências e participar de grupos sociais. Olá, Então eu peço consigo. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no De site. grupos sociais. Então, eu consigo frequentar escola, igreja, enfim, outras instituições sociais.
a minha família, eu consigo me relacionar com eles, né? Já a socialização, ela é um processo que envolve muito mais a questão da afetividade, né? Muitas vezes você tem sociabilidade, você é uma pessoa simpática, comunicativa, mas você não cria um vínculo, você não cria uma conexão com as pessoas. Por quê? Você tem sociabilidade, mas você não tem socialização. Então, a escola ela vai servir para ambas atitudes, né? Tanto desenvolver essa sociabilidade, tem crianças que são muito tímidas, muito retraídas, muito introspectivas. Isso pode prejudicar a própria socialização. Então, a escola ajuda a desenvolver a sociabilidade e também a criar vínculos, né? Vínculos afetivos, conexões. Ao iniciar a vida escolar, a criança vivencia experiências de sociabilidade e aprende a lidar com as primeiras questões sociais, como os conflitos, e a entender a noção de respeito mútuo e individualidade, né? Então, ela aprende a respeitar a individualidade dos outros, a se preservar, ela entende que ela precisa respeitar, né, as outras pessoas se quiser que seja respeitado seu espaço. Como parte representativa da sociedade, a escola tem uma função muito importante que é de formar futuros cidadãos. Então, hoje, essa sociabilidade, essa socialização que a gente desenvolve nas crianças vai servir para ela, como adulto, saber viver em sociedade. A gente presencia tantos casos de pessoas que cometem crimes, desde crimes mais leves, né? Se é que existe um crime leve, porque crime é crime, né? Mas assim, desde pequenos delitos até crimes hediondos, que a gente vê que é porque a pessoa tem um nível de sociopatia. A sociopatia, a gente precisa entender que, diferente da psicopatia, que é uma condição de nascença, ela é desenvolvida ao longo da vida como uma aversão à sociedade, né? Então, o indivíduo, ele teve falhas gravíssimas ali no contato com as suas instituições, com a família, principalmente, às vezes sofreu muitos abusos, e desenvolveu uma aversão tão grande à sociedade que comete crimes hediondos contra essa sociedade. E a escola, ela tem um papel importante nesse sentido também, porque ela não é responsável pelo que acontece dentro da casa das crianças, mas ela vai notar comportamentos e às vezes até abusos físicos, né? Nesse contato que ela tem com a criança, e é função dessa escola denunciar, intervir, tirar a criança daquele ambiente tóxico para ela, né? Então, a escola é uma instituição social que tem a tarefa de tornar o conhecimento acessível a todos os cidadãos. A gente precisa lembrar que a Constituição Federal de 1988, que é nossa lei máxima, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que é a lei máxima da educação, garantem o ensino básico a todas as pessoas, independentemente de estarem em idade escolar ou não. Então, sendo assim, a escola deve estar preparada para ensinar, para educar de forma integral todos que procurarem os seus serviços. Então, se a escola é uma instituição social, ela tem uma função social. Quem estudou bastante essa relação da escola com o contexto histórico-social foi o psicólogo russo Lev Vygotsky. Para ele, o aluno é um ser histórico, ele não chega à escola como uma folha de papel em branco, muito pelo contrário, ele traz muita bagagem, conteúdo, construídos com a sua família, sua comunidade e com a sociedade em que vive. Então, o aluno já teve contato com outras instituições sociais e esse contato produziu conhecimento nele. E esse conhecimento precisa ser analisado pelo professor antes de iniciar qualquer processo de ensino, não só pelo professor, como pela gestão, né? Ao frequentar a escola, o aluno leva o saber histórico-social e coloca em contato com outros saberes, ampliando seu conhecimento das ferramentas de inserção social. Inclusive, esse contato com outros saberes, né, vai ajudar a desenvolver nele o respeito, a tolerância, a diversidade. Então, a cultura e o contexto histórico são produtos importantes na teoria de aprendizagem do Vygotsky, produtos esses responsáveis pela aquisição do conhecimento e reprodução desse conhecimento também, né? O homem, segundo Vygotsky, só se torna humano em contato com a humanidade. Para Vygotsky, a criança vai aprender todo o conhecimento social e histórico do meio em que vive através da linguagem e da interação social. O conteúdo escolar, então, deve estar sempre relacionando o contexto da escola e do aluno, estar relacionado
Caso contrário, ele não faz sentido, né? Então, é importante a gente adaptar o conteúdo ensinado na escola ao contexto do aluno, ver a aplicabilidade desse conteúdo, ver onde que ele é usado no dia a dia, qual a importância desse conteúdo na sociedade, numa vida em sociedade, etc. O contexto também vai servir para troca de experiências, informações, dúvidas, pois para o Vygotsky não há aprendizado sem interação social, né? O Vygotsky pensava em uma educação que considerasse o aspecto histórico da escola e que fornecesse ao aluno as possibilidades de intervir em seu contexto social. Então, mesmo aquele conteúdo que você aprende sozinho em casa, ele passou por mãos humanas. Ele muitas vezes é, inclusive, uma produção humana, né? Então, para o Vygotsky, tudo está humanizado e para que esse aprendizado seja efetivo, ele também precisa ser humanizado. Outro que falou bastante sobre a importância social da escola foi o Paulo Freire. Ele propunha uma educação libertadora e transformadora, né? Focando o debate no analfabetismo, que era muito alto na época do Paulo Freire. Ele desenvolveu um método educacional que proporcionaria ao aluno instrumentos para transformar sua realidade. Por quê? Porque esse método é focado na alfabetização de jovens e adultos. Então, ele queria oferecer a alfabetização como um instrumento de melhoria da própria condição do aluno, do ambiente que ele vivia e, logicamente, da sociedade, né? O analfabetismo, inclusive, para o Paulo Freire, era uma herança de opressão e da exploração das pessoas mais pobres, porque era um interesse de quem explorava essas pessoas que elas permanecessem analfabetas para que essa pessoa tivesse mais facilidade para explorar, né? Então, o Paulo Freire, ele dividia a educação em duas concepções. A bancária, que é aquela onde o aluno memoriza um conteúdo pronto, sem refletir, sem raciocinar, e, logicamente, esse conteúdo não vai mudar muito a vida dele. Ele vai conseguir um diploma, mas ele possivelmente não vai se transformar, se melhorar e tampouco interferir ou transformar no seu contexto, né? E tem a educação problematizadora, que também é chamada de libertadora ou humanista. A educação bancária é a tradicional, na qual aquela escola deposita conhecimento nos alunos de forma mecânica e descontextualizada. Muitas vezes o aluno não entende o que está aprendendo, por que está aprendendo, mas ele memoriza, faz uma prova e depois que ele faz a prova, ele esquece tudo, né? Nessa concepção não há estímulo à reflexão e ao posicionamento crítico. Ela é opressora e visa garantir a manutenção da divisão social capitalista, que é o explorador versus o explorado, né? Já a educação libertadora, ela é problematizadora, é humanizada, propõe um ensino participativo e crítico. O aluno é educado para autonomia e ação social, ele precisa entender o que ele está aprendendo e onde ele vai usar aquilo, né? Essa educação é transformadora e igualitária, porque ela é a mesma para todos, e como ela é uma educação baseada no questionamento, na crítica, no diálogo, na troca de experiências e vivências, na investigação, né? Ela vai transformar ali tanto a realidade do aluno quanto da escola e da sociedade. Com essas concepções, a gente percebe que a participação da escola é fundamental para a evolução e o progresso da sociedade, né? Atualmente, a escola se preocupa com a contextualização do ensino, com a formação integral do aluno e com a formação desse aluno para a participação ativa e efetiva na sociedade, melhorando as próprias condições e a condição do meio em que ele vive. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!